Estamos aqui para o nosso último bloco do fenômeno UFO especial de Natal. Agora falando já do mestre, nós comentamos a presença de seres e naves incomuns perto de Maria. Nós comentamos a respeito de uma inseminação artificial de Maria. Nós vamos voltar a ver novamente esses veículos, né, já praticamente na época do nascimento do Cristo, que foi a estrela de Belém. A estrela de Belém jamais poderia ter sido um corpo celeste, nem estrela, nem meteoro, nem asteroide. Por quê? Ela guiou os 3 reis magos por uma longa distância, levou até o local onde estava o Cristo, a caverna onde o Cristo estava, com seus pais, Maria e José, parou sobre o local, emitiu um feixe de luz sobre o local, iluminando toda aquela região. Né? Depois do Cristo ter recebido os presentes dos 3 reis magos, essa estrela teria voltado, né, em sentido oposto e guiado os reis magos de volta. Nenhum corpo celeste jamais poderia fazer isso. É impossível um corpo simplesmente engatar a marcha ré, como um asteroide, um cometa, ou, por exemplo, que a Terra tivesse alterado seu sentido de rotação. Mas isso não existe. Então, realmente se tratava de uma aeronave extremamente avançada. E outro detalhe curioso, esse mesmo objeto, né, a sua tripulação, ou anjos, como eram chamados naquela época, alertaram os pastores da região para que eles fossem visitar o local onde estava aquela criança, né, muito especial, que era Jesus o Cristo. Nós vemos seres estranhos e veículos chamando a atenção das pessoas para aquele momento tão especial. E para fazer um comparativo, nós vamos ver aqui 3 imagens de objetos intensamente iluminados. O primeiro aqui foi flagrado em cima de uma base da Força Aérea Norte-Americana em Holloman, nos Estados Unidos. A segunda numa região de interior dos Estados Unidos, a terceira na região litorânea também dos Estados Unidos. Nós vemos objetos extremamente iluminados, extremamente luminosos, que poderiam ser tranquilamente confundidos com uma estrela voando no céu à noite, no céu noturno. É muito comum, mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas descreverem UFOs no céu quando eles se encontram muito alto, como estrelas que estão em movimento. As pessoas, no próprio programa de rádio em si, quando enviam um e-mail ou entram em contato via telefone, comentam que viram objetos similares a estrelas fazendo diversos tipos de movimentos no céu, descartando toda a possibilidade que seja um corpo celeste. Então, nada mais plausível do que as pessoas daquela época confundirem um objeto voando a grande altura intensamente iluminado com uma estrela. Nós vimos que pelas movimentações que esse corpo fez, jamais poderia se tratar de um corpo celeste natural. Depois nós temos aqui a presença de anjos ali onde está o Cristo. Nós vemos novamente, são seres idênticos aos seres humanos, que no caso aqui são diferenciados pela auréola, né, aquele círculo de luz envolvendo a cabeça, e as asas, né? Muitos dizem que essa auréola seria uma visão deturpada de um capacete de vidro, né, que as pessoas viriam refletir da luz, o brilho, e associar uma espécie de aura ou auréola luminosa, né, em vez do capacete de vidro, do qual elas desconheceriam a sua função. Então o que nós vemos aqui são anjos próximos aonde está o Cristo. A imagem seguinte também do pintor Gustave Doré, francês, mostra aqui o Cristo sendo batizado por João Batista. Curiosamente, nesse momento, né, Gustave Doré se baseou em relatos bíblicos. Nós vemos um estranho objeto no céu jogando um feixe de luz sobre a cabeça do Cristo. Era chamado Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo realmente seria uma pomba ou algo mais, né, que eles associavam a uma pomba. Para nós tirarmos a dúvida, nós vamos ver aqui um objeto filmado nos Estados Unidos jogando um feixe de luz para baixo. Nós sabemos que esses seres conseguem fazer coisas com a luz que, muito além do nosso conhecimento, da nossa tecnologia, eles conseguem fazer a luz parar onde eles querem, né, a luz fazer curvas, coisa que nós não conseguimos. Para nós a luz normalmente caminha em linha reta. Nós sabemos que a luz é passível de curva assim, no espaço. Uma coisa que pode fazer com que uma luz se curve é um campo gravitacional de grande intensidade. Por exemplo, quando uma estrela emite luz, se ela passar perto de um corpo com grande gravitação, ela pode curvar. Tá? Parece loucura a gente falar isso, uma luz que curva.
mas no espaço isso é plenamente possível quando uma luz passa próximo a um buraco negro, que nós já explicamos o que era nos primeiros programas, quando falamos de astronomia. É possível a luz efetuar uma curva, um desvio, devido à atração gravitacional. Então, é isso que ocorre. A imagem seguinte, nós vamos ver a presença de UFOs durante a crucificação do Cristo. A primeira aqui nós vamos ver, na realidade, é um mosaico que foi pintado numa igreja da Iugoslávia. Nós vemos que esse mosaico está dividido em 6 partes. Né? Nós vemos primeiro o Cristo crucificado e vemos ao fundo 2 objetos no céu. Nós vemos que as pessoas estão com medo, algumas cobrem o rosto, e nós vemos 2 objetos. O primeiro foge, o segundo foge do primeiro. Nós vemos o tripulante da segunda aeronave olhando preocupado para trás, enquanto a outra o persegue. Na imagem de baixo nós vamos ver os detalhes desses 2 tripulantes de veículo, que também corresponde à imagem seguinte. Nós vamos ver um insert. A imagem da direita significa a aeronave que está perseguindo, a do lado esquerdo, a aeronave que está sendo perseguida. O que seriam esses veículos? O que eles teriam a ver com isso na época da crucificação do Cristo? Qual seria o papel desses veículos durante a crucificação do Cristo? Nós temos a imagem seguinte, nós vemos o Cristo na cruz já, com um UFO ao fundo. Nós vemos um objeto pousado num trem de pouso. Aqui não dá para ver, mas se nós pudéssemos ampliar a imagem, nós veremos que existe uma porta aberta. Novamente nós vemos a presença destes seres e desses veículos no momento da crucificação do Cristo. A imagem seguinte, no Santo Sepulcro, nós vemos o Cristo e os anjos. Novamente, é inexplicável isso, porque os soldados romanos que deveriam estar ali tomando conta do sepulcro nada viram. E nós sabemos que todos eles foram pegos dormindo, e a pena por quem dormia em serviço no exército romano era a morte. Ninguém viu isso, ninguém viu Cristo ser levado de lá. Como é que isso teria acontecido? Nós vemos na imagem seguinte uma pintura de Gustave Doré, quando Maria de Madalena e Maria, mãe de Jesus, entram no sepulcro, já está um daquelas entidades, um anjo, avisando que o Cristo não estava mais lá. Ele já havia sido retirado ali do Santo Sepulcro. E a última imagem é a ascensão do Cristo. Nós vamos vendo o Cristo sendo elevado. A única obra que trata desse momento do Cristo é o Ato dos Apóstolos, um livro que não faz mais parte do cânon bíblico, que diz que o Cristo, após se despedir dos apóstolos, teria se elevado em direção a uma nuvem. Novamente, por comparação, veremos aquele ET subindo por um feixe de luz, sendo elevado até sua nave em Minas Gerais na década de 70, e veremos uma nave emitindo uma espécie de vapor, se cobrindo com esse vapor, se camuflando. Nós sabemos que os UFOs algumas vezes fazem isso. Eles emitem esse tipo de vapor para ficarem ocultos da visão. Muitas vezes pessoas descrevem nuvens voando contra o vento. Quando isso ocorre, a possibilidade de que haja um UFO camuflado ali dentro é muito grande. Como nós vemos, a Bíblia nos traz fatos interessantes que comprovam a presença de seres de um outro mundo que estavam aqui, apoiando Cristo na sua missão aqui. Era o que eu gostaria de ter deixado aqui para os nossos amigos telespectadores, uma homenagem a esse grande ser que esteve aqui entre nós. Estamos encerrando por hoje. Um ótimo Natal a todos, beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Até lá!